Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, ou seja, a doença, ao problema no mundo. Tamanha preocupação, é uma preocupação mundial. E hoje a gente vai falar dos mitos e verdades envolvendo esta doença numa super aula da nossa querida endocrinologista, doutora Paula Pires. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Boa tarde, prazer tê-la aqui. Obrigada, doutora. Eu acho que a proposta hoje é a seguinte, não só falar para as pessoas que já têm o diagnóstico, e daqui a pouquinho você vai passar alguns dados a respeito da doença, mas para pré-diabéticos que ainda estão naquele momento, que se conseguir mudar, ainda consegue reverter a situação. consegue, não consegue? Porque eu consegue. acho isso importante as pessoas entenderem. Às vezes a pessoa fala assim, eu já tô pré-diabética mesmo, já, sabe assim? E continua com os hábitos errados. Então a mudança neste momento do diagnóstico do pré-diabético pode mudar toda a história. Pode sim. Qual é a importância desse dia de alerta? 13 milhões de pessoas no Brasil estão diabéticas e só metade delas sentem alguma coisa. Tá. Então você pode ter diabetes, alguém muito próximo de você pode ter e não saber, porque não sente nada. Sério, demoram até numa uma manifestação aí do que seriam os sintomas clássicos de quem tem diabetes? Às vezes anos. Às Puxa. vezes anos. E quando você já sente, já pode ter alguma complicação. Eu sei que muita gente nem gosta de falar sobre isso, porque fica com medo, fica ansioso. Mas se você tem a informação certa, se você tem a informação de confiança, aprende sobre a doença, você pode controlar e ter uma vida longa, feliz e com saúde. Então é importante informação e por isso, Carol, eu quero divulgar um site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é diabetes.org.br, um site de muita confiança, com informação de muita qualidade e que vale a pena acessar. Então, diabetes.org.br já fica aí, né, neste primeiro momento. E, gente, saibam que o que não entrar aqui de mito e verdade, eu vou perguntar, porque esse assunto, assim, me intriga, assim, de uma forma que eu acho que tem muita coisa e ainda está em um monte de coisa em estudo também ligado, né? Até a predisposição, não é, doutora? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos lá para o primeiro mito ou verdade na tela. Foi. Mito ou verdade? Comer muito doce causa diabetes? Essa é a clássica pergunta e a gente já abre com ela. Todo mundo acha que é verdade, né? Mas na verdade é um mito essa frase. É mito? É mito. Eu vou falar do diabetes tipo 2, que é o mais comum. 90% dos diabéticos são diabéticos tipo 2, que é aquele diabetes mais tardio. Que ele não tem só uma causa, Carol, ele tem várias causas. Então, tem a predisposição genética e tem as causas relacionadas ao estilo de vida, sedentarismo e ganho de peso. Certo. Doce é calórico, mas qualquer comida calórica que te engorde, até comidas saudáveis em excesso, se isso te engordar, é isso que vai predispor ao diabetes, não é o doce em si. Você pode nunca comer doce, mas se você come muito pão, macarrão, muito carboidrato em geral ou muito de qualquer coisa e engorda, isso sim predispõe a diabetes. Até porque você pode comer muito doce, fazer muita atividade física e esse doce não vai entrar e vai sair. E se você não tem a predisposição genética, pode ser que você nunca desenvolva. Então, é isso. Tem estudos que mostram os alimentos mais associados a diabetes, na verdade, são as bebidas açucaradas. Hoje em dia é o que mais correlaciona. Então, suco de caixinha, chá de caixinha, refrigerante. Só para você ter uma noção, né? Aquele refrigerante de 600 ml tem 13 pacotinhos de açúcar daquele do restaurante. 13? Alguém comeria 13 pacotinhos de açúcar em sã consciência? Não. E a gente bebe, né? Pois é. A gente não se liga. E acaba engordando e desenvolvendo diabetes. Mas tá aí. Comer muito doce causa diabetes? Isso é mito, claro, com esse argumento e com essa explicação da doutora. Vamos pro próximo, olha lá. Na tela. Diabetes tem causa genética. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, pá, carimbão. Verdade absoluta. Tem, e isso é um negócio complicado, né? Porque a genética, gente, é aquele lance, a gente até já falou sobre isso com a doutora Gisela, que a gente pode mudar algumas coisas dependendo das nossas escolhas. Mas assim, quem tem predisposição vai ter sempre aquele grau a mais do problema. Exatamente. E muita gente acha que o diabetes tipo 1, que é aquele da criança que precisa de insulina rápido, é esse que tem causa genética. E na verdade não, Carol, é mais o diabetes tipo 2. Então, se você tem pai que tem diabetes tipo 2, você tem 3 vezes mais chance de ter. Se você tem pai e mãe com diabetes tipo 2, você tem 6 vezes mais chance de ter. 6 vezes? 6 vezes. Necessariamente você vai ter? Não. Se você tiver um bom estilo de vida. Mas se você engordar,
acumular aquela gordura abdominal, for sedentário, ter pressão alta, não se cuidar, a chance é muito grande. Vamos aproveitar, doutora, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta pro próximo Mito ou Verdade. Deixa eu colocar esse aqui pra cá, até pra não entrar na frente aí das coisas. Isso aqui que a doutora trouxe, achei tão bonitinho, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. São os efeitos aí que depois de um diagnóstico de diabetes, o que pode ser comprometido do nosso corpo. Vamos colocar esse aqui pra cá, esse aqui do seu ladinho, já já você vai falar sobre isso. O que eu quero te perguntar é o seguinte... Quais hoje, então, são os fatores de risco para você desenvolver diabetes? Genética, que você comentou. Ganho de peso. Vamos pensar, então, assim, o que eu preciso ter para eu pensar? Será que eu tenho que fazer o exame e ver se eu tenho diabetes? Perfeito. Primeira coisa, idade. Todas as pessoas acima de 45 anos, mesmo não sentindo nada, precisam fazer uma glicemia. Porque o próprio fato, o envelhecimento aumenta o risco de diabetes. É um exame de rotina. Ele tem que estar dentro aí do pedido. Acima de 45 anos, todo mundo. Antes disso, se você tem pressão alta, colesterol alto, aumento da circunferência abdominal, então acima de 90 nos homens e 80 nas mulheres. Ganho de peso, né? Então sobrepeso. Em mulheres, eu acho muito interessante falar se a mulher teve diabetes gestacional ou se o filho nasceu com mais de 4 quilos. É verdade, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Essa pessoa vai ter mais risco de desenvolver diabetes. E mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mesmo magras, precisam colher o exame. Você sabe que isso foi uma das coisas que me fez mudar muito a minha vida nos últimos anos. Quando eu me liguei, porque eu tenho ovário policístico, quando eu me liguei que, tipo assim, ou você muda... ou se muda. Mesmo mulheres magras, tanto que na gravidez eu tinha que fazer aquele exame da curva glicêmica, aquela coisa horrível, que dá um enjoo, mas tem que fazer. E eu tive que comprar um aparelhinho, porque eu tinha que medir depois das refeições, que a gente vai mostrar já já, se de fato aumentava muito. Graças a Deus eu não tive diabetes gestacional, não tenho, enfim. Minha glicemia acaba sendo muito boa porque eu faço uma dieta low carb, mas isso tem relação com a minha escolha, porque eu sei que eu tenho ovário policístico. Então, de repente, é legal as pessoas que... Porque tem muita gente com ovário policístico. Muita gente que não é diagnosticada. O que chega de pergunta aqui de ovário policístico, o dia que a gente fala do assunto, é um negócio que bomba. É muito mais comum do que a gente imagina, né? E está relacionada com diabetes. Porque altera a secreção de insulina. Então tá relacionado sim. Que esse é o lance. Tá aí. Vamos pro próximo Mito ou Verdade. Já já a gente vai mostrar o que é comprometido, como é que a gente faz o exame, como é que a gente detecta. Vamos mostrar insulina, vamos mostrar um monte de coisa. Vamos ver na tela. Mito ou Verdade? Todo produto diet é liberado para os diabéticos. Que pergunta legal. Né? Até que ponto isso é saudável ou não? E aí? Porque a gente acha que assim, todo diabético só pode consumir produtos diet, né? Isso é errado. Primeiro, o que é um produto diet? O conceito é que é a retirada completa de algum nutriente, não necessariamente açúcar. Então, pode ser retirada de gordura, retirada de sódio. Então, você tem que checar. O produto diet é sem açúcar? E como eu falei, não é o açúcar só que predispõe ao diabetes. É o fato do alimento te engordar ou não. E produtos de diets, né, Carol, eles podem ter a mesma caloria do que produtos não diet. Então, para um diabético, a contagem de calorias é importante? Imagina o chocolate, é o exemplo clássico. O chocolate diet tem a caloria muito semelhante do chocolate normal. E muita gente acha, eu tô diabético, eu posso chocolate diet à vontade. Não pode. Não é que ele vai alterar diretamente o açúcar do sangue, mas ele vai te engordar como um chocolate normal. Você está numa dieta que aquilo que você precisa perder peso para controlar também o diabetes. Um dos tratamentos é a perda de peso para controlar a doença. Dos principais tratamentos. E assim, o que a gente tem que saber é que uma dieta saudável para você é a mesma para o diabético. Uma dieta saudável, ela é igual para todo mundo. Ela é saudável. Ela é saudável, não tem tanta diferença, entendeu? Entendi, que interessante isso. E às vezes a gente acha que o produto diet é liberado, mas quando você vai ver, tem algum outro tipo de carboidrato, pode ter a frutose, pode ter o amido, pode ter a maltodestrina. Então, é interessante ler o rótulo, mesmo nos diets, ter certeza que é isento de açúcar e não de alguma outra coisa. E lembrar que o light, o produto light, ele é uma redução de 25%. Então, ele pode, na maioria das vezes, sim, conter açúcar. Só vai saber se lê o rótulo. Lê o rótulo, tem que ler o rótulo. Não tem outro jeito. E tem aqueles nomes diferentes para açúcar, né? Açúcar invertido, glicose, sacarose, açúcar mascavo. É tudo açúcar. É tudo açúcar. Então, pro diabético, não pode. Pro pré-diabético também não.
Não é nem... Sabia que chocolate, muita gente fala, diabético não pode comer chocolate, nem doce de jeito nenhum? Não. Hoje é mito. Hoje a sociedade brasileira, né, as sociedades americanas, eles liberam um pouco de doce, sim, logicamente que em situações especiais. Tá. E dentro de uma dieta balanceada ao longo do dia, dependendo da sua dose de insulina, dependendo da medicação, dependendo do exercício que você faz. Então, não tem isso de ser proibido absoluto. Agora, por exemplo, hoje a gente tem, graças a Deus, a indústria está aí, também pensando em fazer coisas muito boas, e a gente tem chocolates de excelente qualidade, marcas brasileiras. Sim. Recentemente conheci mais uma, que tem o xilitol. O xilitol entra numa dieta de quem tem diabetes. Ele é um adoçante saudável. Sim, a gente sempre... É edulcorante que vem no rótulo, né? Às vezes o paciente não sabe. Edulcorante é sinônimo de adoçante. De adoçante, E diz, às vezes, edulcorantes artificiais. O xilitol, ele vem sempre xilitol ou... Tem aquele outro, começa com M, que também é tipo da família, ou estévia, né? Maltadiol, que é alguma coisa assim, que também é considerado saudável? Sim, e também o diabético, ele pode usar os adoçantes artificiais, Carol, não tem problema. Eles estão aí para isso, para ajudar. Lógico que não em excesso, como ninguém, mas pode. Bom senso. Bom senso, não tem problema. Não tem problema. Então, lembrando, o chocolate... E aí, esses chocolates que eu acho muito legal, porque assim, eles vêm com 80% cacau, 70% cacau, tem lá a sua manteiga de cacau, que é a gordurinha que eles usam, que é saudável também. E ele já vem numa quantidade, alguns agora vêm em forma de bombons. Quantidades menores, para você não abusar. 15 gramas. Sim. Gente, pra que mais? E comer a caixa inteira? Você mastiga bastante, né? Sim. Faz aquele lance. E isso até para levar, ao invés de levar uma barra grande, né? Vai sair, leva o pequeno. Exatamente. Não vou falar aqui a marca, claro, mas Glaucia também ganhou, minha diretora, minha coordenadora também ganhei. Você experimentou, Glaucia? Eu ainda não experimentei, mas é bom. Eu li os ingredientes, eu li todos, né? Tem vários e tal. Falei, nossa, gente, isso aqui é uma fórmula inteligente. Sim. Isso aqui é uma fórmula de saúde. Então, assim, não é pra comer o saco inteiro, né? A barra inteira, mas assim, um pouquinho é legal. Mesmo diabético, um pouquinho pode. Em situações especiais e dependendo do controle geral, pode. Vamos pro próximo. Mito ou verdade? Ajustar apenas a glicemia é suficiente, então, quem tem diabetes ou quem tá pré-diabético? Isso é uma coisa muito atual que a gente escuta muito nos congressos. Antes a gente falava de uma visão glicocêntrica, então centrada na glicose. Só bastava melhorar a glicemia, o açúcar no sangue que estava tudo bem. Hoje em dia a gente sabe que não, Carol. Depois dos 65 anos, 68% dos diabéticos, quando tem alguma alteração grave, essa alteração é cardíaca. Lógico que existem as complicações em visão, em nervos periféricos, em rins, mas uma das maiores causas de problemas mais graves no diabético é a parte cardíaca. Então, não adianta em nada a gente ter uma glicose perfeita e uma pressão alta, por exemplo. Não adianta controlar a glicose e ter um colesterol alterado. Não adianta você controlar e ser acima do peso ou ser sedentário. Hoje em dia o foco é esse, tanto que até as medicações que a gente tem, elas têm muito esse foco de ajudar no risco cardíaco. Que coisa interessante, hein, gente? Então, é um negócio que leva a outro e que é o que as pessoas têm observado. Isso, assim, a gente não está falando de uma pessoa... Quando você fala assim, aquele paciente diabético, a pessoa fala, eu sou controlado, eu tenho minha diabetes controlada, significa que a glicemia está controlada. Mas e esses outros fatores que você comentou? São mais importantes, assim, na verdade tem que controlar tudo. Então, não dá para fugir. Não dá, é estilo de vida saudável, não dá para fugir. O colesterol ruim, que é o LDL, em diabéticos, ele tem que ficar abaixo de 100. Não tem jeito. E por isso muitos diabéticos tomam o remédio. Remédio, exatamente. Mas se mudar o estilo de vida, muitas vezes pode ficar sem o remédio, né, doutora? Tem gente que tem a predisposição genética também para um colesterol alto. A pessoa pode ter as duas coisas. Mas quem não tem a predisposição genética com a mudança de vida, consegue muitas vezes equilibrar o colesterol, né? Com certeza. Eu falo para os pacientes, quer ficar sem remédio? Então a dieta, né, uma alimentação saudável e o exercício físico vão ser o seu remédio. Remédio a gente não toma todo dia? Pois é. Tem que fazer todo dia. É verdade. Né? A dieta saudável e a atividade física. Bem lembrado. Daqui a pouquinho a gente fala mais das complicações. Próximo mito ou verdade na tela. Mais de metade das pessoas que possuem diabetes não sentem absolutamente nada. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas aí também, doutora, eu te pergunto, são pessoas que também não fazem exames. Porque se ela fizer um exame, se ela fizer o check-up dela anual e vir ali a glicemia,
Por isso que a palavra-chave do diabetes é prevenção. Prevenção. É você antes do sintoma. Se você for esperar os sintomas, você pode, às vezes, estar 5 anos com diabetes e não saber. E não se liga. A Glaucia, minha diretora, lembrou de uma coisa importante. Existem alguns sintomas ali que a gente chama de clássicos, né? A boca seca e tal, então beber muita água e até a condição de fazer muito xixi, né? Esses sintomas, eles ocorrem quando a glicemia de 24 horas, do dia inteiro, está acima de 200. Tá. Mas isso já é considerado um diabetes descompensado. Isso já está bem... Então só acontece isso quando já está um negócio... Porque o diagnóstico se dá com glicemias acima de 126. Já é diabetes. Os sintomas só vêm quando você tem, a longo prazo, depois de muito tempo, glicemias acima de 200. Olha isso, Glaucia. Então ficar esperando ter o negócio, fazer xixi... E aí já beber muita água, fazer muito xixi, emagrecer e sentir fome. Você come e emagrece. São sinais de diabetes descompensado. Não vale a pena esperar. E fadiga. E você desidrata. Cansaço, fadiga, uma aparência diferente. E às vezes, Carol, quando você começa a sentir, você pode estar diabético há 5 anos. Sabia que tem relatos de pacientes que estavam diabéticos sem saber há 5 anos. E aí, quando chega no médico, a gente pede, né, o fundo de olho, a gente faz o exame da sensibilidade e aí quando a gente vê já está alterado. Sendo que isso poderia ter sido evitado. E a gente consegue observar hoje, doutora, acho até legal perguntar, porque a gente tem um público muito variado no Você Bonita. Não tem aí uma faixa etária? Você comentou que depois dos 45 anos a gente tem que ficar mais alerta, mas assim, podemos encontrar aí pessoas nos seus 20 anos... Sim. Diabéticas. Sim, 90% do diabetes é o diabetes tipo 2, que é mais prevalente em idosos. Mas hoje em dia, Carol, esse dado é muito alarmante. Crianças obesas. 1/3 das crianças obesas já estão começando a ter alteração de glicemia. Nos últimos 10 anos, o diabetes aumentou em 60% no Brasil. É exatamente o número que aumentou de obesidade. Por isso que está muito associado com peso. Então, mesmo crianças, adolescentes, se eles estiverem acima do peso... E é uma doença que a gente pode dizer que comete mais homens ou mulheres, ou é igual nesse número? No diabetes tipo 2 é igual. É igual. É igual. Que coisa, né? E o metabolismo da mulher é tão diferente do homem. Mas eu achei que eles levassem vantagem nessa hora. O que chama atenção é que o homem tem mais complicações, porque ele não faz os exames de rotina. A mulher vai no ginecologista, que acaba pedindo, né? Entendi. O homem não faz esse diagnóstico precoce. E mesmo sendo aí até uma pergunta minha de curiosidade, tá? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta. Quando a gente fala dos fatores de risco e da parte metabólica desse indivíduo, que tem aí essa liberação de insulina alterada, né? Constante, enfim. A gente também está falando de produção de outros hormônios. Então, assim... nesse ponto eu achei que as mulheres tinham mais desvantagens, porque nós temos hormônios aí mais poupadores até do que gastadores do que o homem não tem, né? Mas então isso não tem relação. Não, porque tem mais relação a essa predisposição genética e ao ganho de peso. É insulina mesmo. Não tem essa diferença. Não tem essa diferença. Então, assim, mesmo que você fale, nossa, mas eu... O que a gente tem visto, os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que as mulheres estão engordando mais. E aí talvez tenha essa tendência, mas não é associado aos hormônios, é associado ao ganho de peso. Ao ganho de peso. E talvez as mulheres ganhem mais peso por causa destes hormônios poupadores. Aí sim, mas não diretamente ao diabetes. Entendi. Isso, entendeu? Não entendi. Nós levamos talvez desvantagem, ganhamos mais peso com facilidade. Mas as mulheres se cuidam mais, vão mais ao médico, querem mais informação, descobrem mais cedo, às vezes descobrem mais o pré-diabetes e conseguem reverter. Belo assunto. Próximo mito ou verdade, na tela. Diabetes não tem cura. É polêmico, mas é verdade, né? É verdade absoluta. E isso dói, né? É difícil falar isso, é difícil ouvir isso, mas eu acho legal a gente orientar. Esses dias saiu a cura do diabetes, a vacina para diabetes, né? Uma chuva de informação errada e que para o paciente que está doente, muitas vezes frágil, ele acaba acreditando. A partir do momento que você tem essa glicemia de jejum acima de 126, isso não aconteceu de um dia para outro. Eu vou explicar uma história que eu conto no consultório. O pâncreas, que é o órgão que secreta insulina, ele é o órgão mais frágil do organismo. Não é igual o coração que bate até o nosso fim da vida, ou o fígado que regenera. Não. Se ele trabalha muito, ele cansa e ele tira férias.
Então, por exemplo, se você come muito carboidrato, se você não faz exercício, você está judiando do teu pâncreas, você está fazendo ele trabalhar muito, secretar muita insulina para queimar tudo que você come. Chega uma hora que ele fala, cansei, vou tirar férias. Isso é o pré-diabetes. Tá? No pré-diabetes, teu pâncreas está de férias. Se você deixa ele lá descansando, o que significa deixar o pâncreas descansando? Você perde peso, você se alimenta melhor, você começa a fazer exercício físico, talvez alguma medicação para descansar esse pâncreas, ele se recupera. E ele volta a secretar insulina normal, bonitinho, e aí sim, pode reverter. Mas imagina um pré-diabético, o pâncreas já falou, eu estou cansando, a glicemia já começou a alterar. Quando a glicemia começa a alterar é porque o pâncreas está cansando e você não faz nada. Aí chega uma hora o pâncreas fala, aposentei. Fui, não volto mais a trabalhar. E por justa causa. Foi embora. Aí é o diabetes, não tem como mais, ele não volta mais a trabalhar. Entendi. Aí o que tem, Carol, é controle. Que é o que a medicação vai fazer, o trabalho do pâncreas. Que foi. Exatamente. Se demitiu. Exatamente. Então, a gente não pode cair nesses mitos de internet e de sites sensacionalistas que falam a cura do diabetes chegou, ainda não. Também não quero tirar a esperança. Mas como a gente diz, os diabéticos todos precisam fazer aplicação de insulina? Não, de jeito nenhum. Ah, então aí tá a diferença. A diferença, exatamente. É a minoria. É a minoria. Como então um diabético que não tem cura e que não tem a aplicação da insulina faz o tratamento? Se cuida, mudança de estilo de vida. E ponto final. Controle dos fatores de risco, pressão, colesterol, exercício físico e, às vezes, se necessário, alguma medicação oral. Para fazer o trabalho do pâncreas. Por exemplo, a metformina. Exatamente. A metformina é algo que convive com os pacientes. Exatamente. Mas você sabe que a metformina, gente, eu conheci a metformina exatamente por ter ovário policístico e tal, e ela é muito eficiente em alguns momentos também para quem não tem diabetes e que precisa também adequar um pouquinho essa liberação de insulina, né? Sim. E não é o nome do... É o princípio ativo, né? O que a gente está falando. É o princípio ativo e não é nem a liberação, Carol, é a ação. É a ação. Ela faz... Quando você tem muita gordura abdominal, o pâncreas secreta insulina e essa insulina não age muito bem. A gordura não deixa agir muito bem. E a metformina não altera a secreção, mas altera essa ação. De agir, fazer com a sensibilidade. Exatamente. Olha só que interessante. E é uma das como a gente aprende. melhores medicações e uma das mais usadas, tanto que o SUS fornece de graça, ainda bem, para todo mundo ter acesso. Tá aí, gente, converse com o seu médico sempre, mas a gente vai colocando algumas coisas aqui, porque às vezes as pessoas até recebem a indicação e olham e falam assim, eu vou tomar isso não. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, nesse caso... Se o pâncreas parou de funcionar, tem que tomar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Próximo mito ou verdade, olha lá, na tela. Diabetes emagrece. Então, sabia que isso é mito ou é verdade? É muito controverso. É raro o diabetes emagrecer, mas no começo, em pacientes muito graves, em que o pâncreas não secreta nada de insulina, aquele diabetes descompensado pode emagrecer um pouco. Mas dá muito sintoma. Então, faz muito xixi, bebe muita água, emagrece, vai logo ao médico. O primeiro tratamento já estabiliza isso. Só que o emagrecer, gente, é aquela história. Ele sobe na balança, ele até vê quilos a menos. Só que ele tá só inflando aqui, né? E é um emagrecer não saudável, né? Um emagrecer doente. Doente, então, que vai emagrecendo e até te dando um aspecto diferente de aparência. Mas quando você olha ali no espelho, a pessoa tá insulinizada nesse sentido. Ela tem uma barriga. Na verdade, esse emagrecimento do diabetes é a falta completa de insulina, Carol. Então, a pessoa se sente muito mal, não consegue nem levantar. Muito mal, exatamente. Vai ficar tonta. Exatamente. Então, é só nessa fase inicial mais grave, normalmente o tratamento já restabelece e o paciente para de emagrecer. Só depois, claro, adequando os hábitos, ele emagrece de forma saudável. Exatamente. Daí a gente tá falando no emagrecer de, que bom, vou perder uns quilinhos. Não, é ruim. É emagrecer doente, não vale a pena. Na tela. Mito ou verdade? Em casos de diabetes, devemos substituir o açúcar branco por adoçante. Então, agora vamos falar da parte da alimentação, doutora? Vem pra cá, vamos ficar pertinho da nossa mesa. Não é o doce em si, né? Não tô falando doce, mas o açúcar branco. Esse realmente, Carol, não vale a pena o diabético adicionar açúcar branco nas coisas. Verdade. Isso é verdade. Adicionar, sabe, aquele açúcar do cafezinho? Sei. Isso não vale a pena. Os adoçantes foram feitos pro diabético. Para substituir isso, lógico que sempre a menor quantidade possível, até para não ficar acostumando sempre com aquele gosto doce, não tem problema. Agora, doutora, eu vou te fazer uma pergunta aqui.
Vamos tirar a palavra diabetes, em caso de diabetes, enfim, pacientes diabéticos, vamos colocar assim, todas as pessoas devem substituir, qual seria a sua resposta? De jeito nenhum, Carol. Tem gente que pode pegar o açúcar e colocar na xícara. O açúcar não deve ser visto como um vilão completo. Desde que seja num controle de... Num plano alimentar, com exercício físico, se você não está precisando perder peso, por quê, né? Não. Se a pessoa não está acima do peso. E se não tem nenhuma doença, tudo bem. Tá aí, até pra gente falar de um modo geral, mas pré-diabéticos entram aqui também. É assim, pra não vilanizar nada, né? Nem o açúcar branco, nem o adoçante também. Porque ele tá aí pra isso, pra essa substituição. Exatamente. Pra gente encerrar, informações preciosíssimas, né? Como a gente aprende, é tão gostoso esse bate-papo, esse debate, né? Colocar aqui o que você tem de informação e com os questionamentos e curiosidades e até de estar aí envolvida nisso nesses 7 anos de Você Bonita. Como um diabético, então, precisa se comportar ao longo da semana? A rotina de um diabético. A atividade física é essencial porque melhora aqueles receptores, né? A ação da insulina, exatamente. Tá. Melhora a sensibilidade à insulina. A recomendação é 150 minutos de atividade física aeróbica semanais. Então, aeróbica? Caminhada é aeróbica? Sim. Caminhada, mas não aquela caminhada leve, aquela caminhada. Imagina você com uma amiga e não consegue nem conversar. Tá. É aquela caminhada rápida. Que você fica... Então, 30 minutos, 5 vezes por semana, né? Pra dar 150. 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, o diabético, Carol, ele tem que fazer caminhada. Ou uma corridinha leve, né? Atividade 5 vezes na semana. 5 vezes na semana. 5 vezes na semana. Como é que ele tem que contar caloria? Não é contar caloria, contar caloria, mas ele tem que ter um planejamento alimentar adequado com uma nutricionista. É assim, não necessariamente contar caloria, mas ele tem que ter um controle do peso, né? Então, para controlar o peso, você tem que comer mais ou menos o que você gasta ali. Não pode comer mais do que você gasta. Tá. E deve ser retirado o açúcar branco e as farinhas refinadas. O carboidrato simples deve ser evitado, assim como todo mundo, né? Isso que é pra todo mundo. É o que você mais ensina aqui no Você Bonita, Carol, alimentação saudável é igual pra todo mundo. Comida de verdade. Comida de verdade. E aí, de vez em quando? E de vez em quando, alguma coisa em datas comemorativas, datas especiais e o monitoramento. A parceria com o teu médico, a parceria com o teu nutricionista pra ir seguindo. As complicações, por exemplo, o diabético, mesmo controlado, ele deve fazer um exame do pé pra ver acessibilidade todo ano. Um exame de urina todo ano, mesmo controlado. Tá. Porque é um jeito que, se a complicação aparecer, você pega bem no início e ainda consegue reverter. Tá, e tem que ter um controle também dessa glicemia, né? Tem que saber, porque no final, gente, até pra gente encerrar esse programa delicioso de feriadão, a gente sabe o que faz bem pra gente e o que não faz. Eu já disse isso algumas vezes, e esses recados, às vezes o que faz muito bem pra mim, não faz muito bem pra você. Sim. Mas nós sabemos, porque nós nos conhecemos. A gente sabe o dia que você acorda melhor, com mais disposição, o dia que você acorda com aquela dor de cabeça, com aquela enxaqueca, com aquele mau humor, Por quê? Às vezes tem relação com a comida, às vezes tem relação com alguma coisa que você fez no dia anterior. Então, assim, temos que estar também atentos aos nossos recados. Exatamente. O corpo fala, né? O corpo fala com a gente. E eu acho que as 2 palavras-chave aqui é o controle e a prevenção. Tá aí. E eu te agradeço mais uma vez pela bela aula. Quem quiser saber mais, tem que seguir a doutora lá no Insta, @PaulaPiresEndócrino, tudo junto, @PaulaPiresEndócrino. Você já acompanha todo o trabalho dela. Obrigada. Sempre um super prazer.